Boa tarde a todos. Peço inicialmente permissão ao Roberto Viena, presente, para dar início ao nosso evento. Agradeço ao senhor Roberto Palmer, presidente do Clube Naval, pela honra que nos dá em poder realizar mais um evento do CTM, esse belo salão dos conselheiros do Clube Naval. Expresso nossa gratidão ao senhor Almirante Elke Fury, também aqui presente, diretor cultural do clube e sua equipe, por nos disponibilizar a excelente infraestrutura do clube para a realização do presente painel. Agradeço a presença de todos que nos prestigiam com suas presenças, amigos, professores, alunos da Escola Naval, especificamente, colegas do CTM e público em geral. A todos, muito obrigado. Aos nossos amigos, colegas do Grupo CTM, do Clube Naval, palestrantes do evento, comandante Paulo Pagliuzzi, engenheiro Flávio Moura, nossos agradecimentos antecipados por nos prestigiar com suas palestras a serem proferidas, abordando temas extremamente relevantes no mundo atual, quais sejam guerra cibernética e segurança da informação. No presente painel serão apresentados conceitos tais como guerra cibernética e segurança da informação na atualidade, aspectos relevantes ao quinto domínio da guerra, reflexões sobre a guerra cibernética russo-ucraniana, aspectos não tecnológicos de segurança da informação e um breve estudo de caso sobre esse tema. Nosso painel terá a duração de 1 hora e 30 minutos, incluindo 30 minutos para a palestra do comandante Paulo Pagliuzzi, 30 minutos para a palestra do engenheiro Flávio Moura. Ao término das palestras, abriremos espaço para perguntas a serem encaminhadas à mesa. Antes de passar a palavra aos nossos ilustres palestrantes, gostaria de convidá-los a nos acompanhar à mesa. Por favor, comandante Pagliuzzi, por favor, engenheiro Flávio. Paulo Pagliuzzi é capitão de mar e guerra, PhD em Information Security pela Royal Holloway, London University, mestre em Ciência da Computação pela Unicamp e pós-graduado em Análise de Sistemas pela PUC-RJ. Possui certificação internacional CISMI, Certified Information Security Manager. É membro do Comitê de Segurança da Associação Brasileira de Internet das Coisas, ABINC. Atualmente, exerce o cargo de CEO da Apex do Brasil, Associação Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Diretor da ISACA Rio de Janeiro, Chapter. Exerceu as funções de diretor da Cyber Risk da Deloitte,
de sócio de tecnologia RISC da KPMG. Possui experiência acadêmica em cursos de graduação e pós-graduação na Marinha do Brasil, PUC-RJ, Universidade Damásio e IBMEC. É autor de livros sobre autenticação criptográfica na internet. É membro do grupo CTM do Clube Naval, colaborador da revista do Clube Naval, com artigos sobre guerra cibernética, publicada na última edição da revista, segundo semestre de 2022. Aqueles que quiserem conhecer um pouco o trabalho no clube, tanto do comandante Pagliuso quanto do engenheiro Flávio, a revista do clube está aqui à disposição dos senhores. Flávio Moura é engenheiro eletrônico, ex-diretor de TI do Tribunal Regional Federal da Segunda Instância, TRF2. Na Petrobras, exerceu os cargos de gerente de TIC, gerente de tecnologia de segurança da informação e coordenador de infraestrutura. É consultor de segurança da informação e membro da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a BIC. É também membro do grupo CTM, do Clube Naval, colaborador da revista do Clube, com artigo sobre segurança da informação, publicado na última edição da revista, segundo semestre de 2022. Desculpa. Bom, então, esse resumo bastante sintético dos currículos. E eu gostaria inicialmente de passar a palavra ao comandante Paulo Pagliusi para proferir a sua palestra. Boa tarde a todos. Agradeço, em nome do comandante Joel, a toda a acolhida que nós recebemos do Clube Naval. Agradeço também a presença dos ilustres participantes presenciais e também dos participantes remotos que estão nos assistindo. Agradeço também toda a equipe técnica por ter providenciado o nosso evento, né? Vocês da TI aqui do Clube Naval são 10, muito obrigado a todos, tá? E também toda a comissão organizadora. Agradeço também ao almirante Eukifuri, nosso diretor cultural, por propiciar esse evento. O tema do módulo 1 é guerra cibernética, com foco na guerra cibernética russo-ucraniana. A ideia aqui é explorar lições para o Brasil e o mundo, começando pela conceituação de ciberespaço. Vamos falar depois sobre o quinto domínio da guerra e, a seguir, exploraremos algumas reflexões sobre a guerra cibernética com foco na atual guerra russo-ucraniana, que começou em fevereiro desse ano, a parte espacial dela, a parte cinética. Mas eu vou mostrar para vocês que essa guerra já se prolonga há mais de uma década, no ciberespaço. Mas o que vem a ser o ciberespaço? Primeiro conceito do Levy, de 99, diz que é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Ambiente criado de forma virtual pelo uso de meios de comunicação contemporâneos, destacando-se entre eles a internet. E ele é gerado pela grande infraestrutura técnica de telecomunicação, composta por cabos, fios, redes, computadores, informações e seres humanos que fazem uso dessa tecnologia. Ou seja, é um conceito que se mistura com o conceito da internet, mas é maior do que o conceito da internet, porque pega toda a infraestrutura tecnológica que transpassa a era contemporânea em termos de máquinas, computadores, redes e toda a parte de cabos, fios e também os seres humanos que compõem essa enorme rede. Dado esse conceito, vamos falar agora sobre o quinto domínio da guerra. O quinto domínio da guerra é justamente o ciberespaço.
Mas não tem como falarmos do quinto domínio da guerra sem explorarmos os domínios anteriores. Vamos a eles. Começando pelo domínio terrestre. Desde a pré-história, na época de lutas entre clãs e tribos, o homem faz uso do domínio terrestre para o combate. Começou com as lutas, depois começou a ter guerras organizadas, com estratégia, com táticas e com doutrina própria, para o domínio terrestre. Quando o homem começou, na antiguidade, a fazer uso de embarcações aquáticas, a partir daí ele começou a explorar o domínio marítimo ou naval, em que embarcações aquáticas começaram a fazer a parte dos combates. No início, o que acontecia é que as guerras com essas embarcações imitavam, né, com a técnica do ariete, por exemplo, imitavam os combates terrestres. Então não tinha muita doutrina própria, que tinha uma embarcação batendo na outra e coisas do gênero. O combate a embarcação aquática era mais uma extensão da tática que o ser humano usava no terrestre. Com o passar do tempo, começou a evoluir as marinhas, né? Começaram a se constituir, e eu diria para vocês que ela atingiu o seu grande clímax por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Não há dúvida que o poderio naval britânico foi decisivo para defender, para decidir a vitória a favor do Reino Unido e dos seus aliados. Não há dúvida de que a Marinha Britânica fez toda a diferença para a vitória que eles alcançaram por ocasião da Primeira Grande Guerra. Com o passar do tempo, entrando para o século XX, nós tivemos o ser humano passando a dominar o ar no sentido, não na época dos balões, mas já usando a aeronave, que é o objeto mais pesado que o ar, para poder fazer uso em combate. Alguém pode perguntar, sim, mas na Primeira Guerra Mundial nós utilizamos a aeronave. Sim, mas não com a devida doutrina, com a devida estratégia, não com a devida tática correta. Usou, por exemplo, uma aeronave como se fosse uma metralhadora terrestre, uma metralhadora voadora, né? A tática não era desenvolvida. Por que eu falo isso? Porque os ramos aéreos do Exército e das Marinhas do mundo todo, não só do Brasil, faziam uso e queriam puxar para si o ambiente aéreo, né? A Marinha falava que o ambiente aéreo era dela, porque ela precisava dele para poder projetar o seu poder de fogo no mar ou na água. O Exército dizia a mesma coisa. Conclusão: nem com uma, nem com outra. Foram criadas as Forças Aéreas. No Brasil, a Força Aérea foi criada em 1941, bem a tempo de ser utilizada na guerra da Força Expedicionária Brasileira, né? E com isso foi decisivo, não há dúvida que a Força Aérea foi decisiva para a vitória ocorrida na Segunda Grande Guerra, porque sem a Força Aérea, com as táticas próprias, com os seus, né, a Royal Air Force, que eu digo, se destacou, nós não teríamos assim grandes feitos e grandes vitórias que foram decisivas por conta desse novo domínio, o terceiro domínio do combate. O quarto domínio é o domínio geoespacial, que teve bastante destaque. A disputa, né, desse domínio no mundo bipolar, na Guerra Fria, se deu de 1957 até 1975, na antiga disputa de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Todos sabem que houve uma grande disputa por esse domínio, que culminou com a criação da NASA em 1958. Lembrando que em 1957 existia também as outras três forças responsáveis pelos três domínios anteriores estavam degladiando entre si para ver quem que ficava com o quarto domínio. O exército americano falava: não, eu preciso do domínio geoespacial porque os mísseis intercontinentais são sob a minha custódia, estão comigo. A Marinha falava: não, eu preciso porque uma espaçonave tem mais a ver com um submarino do que com um avião. A aeronáutica falava: não, tudo que voa tem que ser comigo. Então, a espaçonave tem mais a ver com o avião. Queria puxar para ela o domínio geoespacial. Acabou que virou
ninguém ficou com esse domínio, quem ficou foi a NASA, e para quem não sabe, não é só um órgão dual, tá? A NASA não é só para pesquisa civil, ela também é para emprego militar. É uma espécie de força armada para o geoespaço. Então ela também tem emprego dual, e ela acabou que a NASA que acabou criando. Aqui no Brasil nós temos outros centros tecnológicos que cuidam disso, mas o que vale destacar é que houve essa disputa entre as forças existentes até a criação da força, né? A NASA é uma força responsável pelo quarto domínio, no caso nos Estados Unidos, o geoespacial. Estamos hoje na iminência da criação do quinto domínio, que é totalmente distinto das guerras provocadas pelos 4 domínios anteriores, que são as guerras chamadas cinéticas, que dependem de localização, de espaço, né? No domínio cibernético não tem fronteira. Há necessidade, então, de revisão de organização, meios e táticas. E nessa figura aqui à direita, a gente mostra a interseção entre esses domínios. É claro que, mesmo com o advento da Força Aérea, nós continuamos tendo os ramos navais, o ramo aéreo, tanto no naval quanto nos exércitos, continua existindo. Não quer dizer que vai deixar de existir. Por que eu estou querendo chegar nisso? Porque eu quero falar um pouco mais agora sobre o domínio cibernético. Como que é o combate nesse domínio? Ele se caracteriza por 3 aspectos. Primeiro, que é uma guerra, é um combate assimétrico. Não necessariamente o mais forte é que ganha. Eu posso ter alguém mais fraco enfrentando uma força muito mais poderosa, mas usando alguns caminhos que possa gerar uma batalha. É uma assimetria. Eu posso ter um combate entre forças desiguais. Há também uma grande dificuldade de atribuição de responsabilidades, porque é uma guerra velada. Muitas das vezes, muitos ataques que a gente vê hoje na humanidade, nos últimos anos, ataques, por exemplo, a infraestruturas críticas de vários países, às vezes vê aquela história, não, foi uma falha elétrica. Não, gente, eu converso com muitas pessoas da área de elétrica, de energia, todos acabam assim nos bastidores admitindo, foi ataque cibernético. É que a gente não quer tornar público para não deixar apavorada a população, que a gente está tão exposto assim. Mas boa parte dos ataques são de fato. Eu vou mostrar aqui um caso que ocorreu justamente na guerra russo-ucraniana, que durante 2 natais a Ucrânia ficou sem energia elétrica motivada por ataque cibernético russo, em 2015 e 2016, por exemplo. Tá? E vale também destacar que há o paradoxo da maior vulnerabilidade do mais forte. O mais forte no sentido cibernético, ou seja, quanto mais desenvolvido tecnologicamente um país em termos em termos digitais, maior a sua superfície de ataque, mais suscetível a um ataque cibernético ele estará. Nesse caso, o país que é mais analógico é menos suscetível a um ataque cibernético. O que é mais desenvolvido, ele fica mais suscetível. Hoje, nós temos ramos cibernéticos nas 3 forças armadas. Como existia no passado, antes da criação da Força Aérea, existiam os ramos aéreos nas marinhas e nos exércitos de todo o mundo. Hoje, nas 3 forças armadas, como assim são chamadas a Força Aérea, as marinhas e os exércitos de todo o mundo, existem os seus ramos cibernéticos. Existe sim. Existe também na NASA. A pergunta que eu quero começar a fazer é o seguinte: esses ramos cibernéticos estão sendo explorados no seu pleno potencial, ou o fato de estarem subjugadas a forças que têm especialidade em domínio distinto do cibernético estão fazendo com que, a exemplo do que ocorria com a metralhadora voadora, que era o avião da Primeira Guerra, o novo domínio não esteja tendo seu pleno potencial explorado? É uma pergunta que eu faço. Outro aspecto do domínio cibernético, que ele é dual, é difícil definir fronteiras nele, e é o domínio que é explorado pela guerra cibernética. Vamos falar um pouquinho agora sobre guerra cibernética. Primeiro, as ações. Eu tenho 3 tipos de ações distintas para a guerra cibernética. Eu posso ter ações ofensivas, defensivas e exploração. Ofensivas visam destruir, impedir ou dificultar o uso da informação.
e também as capacidades cibernéticas do oponente ou do inimigo. Por meio de quê? De ataques, seja não só ataques cibernéticos, tá? Eu posso fazer guerra cibernética destruindo fisicamente um data center, por exemplo. Pode ser um ataque físico. Ou pode ser um ataque cibernético, pode ser via rede, usando armas cibernéticas. A defensiva é o oposto, né? Eu quero evitar, minimizar ataques cibernéticos lançados pelo inimigo, protegendo a informação e restaurando rapidamente qualquer dano ou limitação advinda dos ataques cibernéticos. E de exploração é aquele trabalho mais de espião, né? de monitorar o inimigo em busca de informações sigilosas, comportamentos, detectar atividades cibernéticas e conhecer suas vulnerabilidades sistêmicas na rede. Às vezes eu não exploro naquele momento, mas eu quero conhecer para quando precisar explorar, eu conseguir explorar. Buscando informações que tragam vantagem competitiva. Essas são as 3 ações possíveis no espaço cibernético ou no cyberespaço. Vamos dar sequência ao nosso raciocínio, entrando um pouco mais fundo agora na guerra, especificamente na guerra cibernética russo-ucraniana, que eu gosto de chamar de nova Guerra Fria. Estamos vivenciando hoje uma nova Guerra Fria, nova Guerra Fria cibernética. Por quê? Diferente do passado, da Guerra Fria tradicional, em que os atores eram conhecidos no mundo bipolar, Estados Unidos representando o capitalismo, União Soviética, o socialismo, o mundo todo bipolar, nós temos hoje um mundo, múltiplos interesses no mundo, tem várias nações que fazem uso do cyberespaço, mas de forma velada. Quando alguém pega, eles falam, não foi a gente, não foi o meu exército de cyberguerreiros, foram hackers. Gente, quem conhece os assuntos, por exemplo, vê um Stuxnet da vida, que foi aquele software responsável por fritar, vamos dizer assim, né? A usina lá que é capaz de enriquecimento de urânio iraniano. Gente, não tem hacker nenhum capaz de desenvolver um software com aquela sofisticação. Muita gente não imagina que um software como aquele é tão complexo quanto você construir, por exemplo, construir um navio aeródromo. É a mesma complexidade. Não dá para você botar isso na mão de amadores, não tem como. Tem que ter um exército por trás, sim, para atingir aquele grau de sofisticação. Então, e outra coisa, é uma guerra fria por quê? Porque é uma guerra velada. Como eu disse, desde o final da queda da União Soviética, Rússia e Ucrânia já estavam se degladiando no cyberespaço. Há evidências fortes disso. Por exemplo, o colapso da União Soviética ocorreu em 1991. Em 1995, foi desenvolvida a primeira arma cibernética russa, Ouroboros. Essa arma foi utilizada, sim, contra o ambiente cibernético da Ucrânia, entre outros, né? Os russos já desenvolveram e foi pensando, sim, em fazer combate no cyberespaço. A trajetória dos ataques que eu vou mostrar a seguir demonstra que a guerra se intensifica há mais de uma década. Então, a eclosão dela no modo cinético se deu em fevereiro desse ano, mas o combate no domínio cibernético já ocorre há mais de uma década. E ela certamente é um componente precursor da guerra física, cinética, que se deu a partir de fevereiro desse ano. Pois bem, vamos entender um pouquinho a trajetória dos cyberataques russos contra a Ucrânia. Não vou ficar lendo tudo aqui, mas de 2013 até esse ano, gente, olha só, rapidamente, Operação Armagedon, Operação Snake, fevereiro de 14, em junho de 14, ataque ao sistema automatizado de eleições ucranianas. Nós tivemos um ataque à rede elétrica da Ucrânia, como eu falei, em dezembro de 2015, eles passaram o Natal às escuras. O ataque se repetiu em dezembro de 2016, outro Natal ucraniano às escuras. Nós temos, sendo que o de dezembro de 2005 é um marco no ambiente cibernético, porque é o primeiro ataque cibernético bem sucedido a uma rede elétrica de que se tem notícia e que foi formalmente assumido como sendo um ataque cibernético. Claro que teve outros antes, mas ninguém assumia. Mas esse aqui é a primeira vez que uma nação assumiu formalmente, sim, fomos invadidos e houve um ataque cibernético que derrubou nossa rede elétrica do país. Em junho de 2017, nós tivemos vários ataques cibernéticos na Ucrânia, né? A cadeia de suprimentos que é afetada pelo vírus Petya, o maior ataque de hacks conhecido até então. Tivemos em janeiro desse ano, no início do ano,
os sites de governo ucraniano foram derrubados um dia após o fracasso das negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre o futuro da Ucrânia na OTAN. Coincidência? Pode ser, mas é muita coincidência. E, por fim, claro que a partir de fevereiro, quando a guerra foi declarada, houve uma série de ataques em massa, né? Sites governamentais são alvo, bancos ucranianos, e a inteligência dos Estados Unidos já atribuiu esses ataques a cyber-atacantes russos, claro. Agora, você pergunta para o russo, ele fala que nega o envolvimento. Como eu falei, foi o hacker ali da esquina que fez esse ataque. É fácil de simular, né? Mas não há dúvida que é necessário ter um exército de cyber-guerreiros, de cyber-combatentes pronto para fazer ataques dessa envergadura. Não há espaço para amadores. O oposto agora. Os ucranianos revidaram, né? Em maio de 2016, fizeram uma operação Groundbait, né? Em maio também teve a operação chamada de 9 de maio. 9 hackings ocorreram em sites do grupo separatista República Popular de Donetsk, em sites russos de propaganda anti-ucraniana e em empresas militares privadas russas. Em junho de 2016, o intervalo do Channel One foi hackeado, o servidor corporativo do canal russo, pela Aliança Cibernética Ucraniana. Em outubro de 2016, Sukov Leaks, houve um vazamento grande, de 2.337 e-mails com centenas de anexos sigilosos. E o foco aqui era revelar planos, né, para se tomar a Crimeia da Ucrânia e fomentar distúrbios separatistas em Donbass. Documentos são datados entre setembro de 13 e dezembro de 14. E claro que a partir da guerra declarada cinética, né, olha só que coisa curiosa, o Mikhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro e também ministro de transformação digital da Ucrânia, ele tentou improvisar um exército de TIC. Ele iniciou o esforço durante a invasão russa da Ucrânia em 2022 para travar a guerra cibernética contra a Rússia. Gente, exército não se improvisa, né? E o que ele fez? Ele solicitou assistência a especialistas cibernéticos e tweetou um Telegram listando 31 sites-alvo de empresas e organizações estatais russas. Repare que a dimensão e envergadura dos ataques da Rússia contra a Ucrânia foram muito maiores do que a reação ucraniana-russa. Por quê? Porque eles estavam mais preparados, os russos estavam mais preparados, tinham mais domínio do ambiente cibernético do que os ucranianos. Essas reações aqui são pífias e comparadas aos ataques efetivos, inclusive na infraestrutura crítica nacional, como eu falei, toda a rede elétrica ucraniana. Pois bem, dando sequência, algumas lições globais ao Brasil em termos de segurança e defesa cibernética dessa guerra, né? Para o Brasil e para o mundo. Claro que o Brasil, dada a sua envergadura, a sua soberania, não pode ficar à margem de um processo de transformação digital global que foi acelerado pela pandemia. Gente, nos últimos 2 anos a gente cresceu em termos assim de TI. Olha, vocês têm uma ideia, em termos de demanda de profissionais de TIC, sabe quanto que cresceu percentualmente no mundo devido à pandemia? Segundo a CNN, não é dado meu, 671% em 2 anos. É muita coisa. Multiplicou por mais do que 6 vezes a demanda de profissional de TIC. E sabe quantas vagas existem hoje no mundo para profissionais de cibersegurança em aberto, sem capacidade de preenchimento? 3,5 milhões de vagas. Tem mais vaga de profissional de segurança do que a população de muitos países. Tá? Então é uma coisa assim, alarmante esse dado. O Brasil, como eu falei, não pode ficar mais, já tomou algumas iniciativas importantes. Por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi criada em 2008, definiu 3 setores de importância estratégica à defesa nacional. O nuclear, que coube à Marinha, o geoespacial, que coube à Força Aérea Brasileira, e o cibernético, que coube ao Exército Brasileiro. O setor cibernético, né, se destaca por essa estratégia, né, porque abrange a estrutura de comando, controle, comunicações, computação e inteligência, o C4E das Forças Armadas, abrange os recursos de TIC e também toda a arquitetura matricial que viabiliza o trânsito de informações em apoio ao processo decisório em tempo quase real. Isso não são palavras minhas, essa é a definição que está na Estratégia Nacional de Defesa. Essa figura aqui é o Sistema Militar de Defesa Cibernética, criado
em 2020, foi bem recente essa criação. Lembrando que eu quero destacar aqui como é que ele se compõe. Começa aqui com o nível da presidência, que é o nível político, segurança da informação e segurança cibernética, fica aqui, né? A defesa cibernética fica aqui permeando o MB, o Ministério da Defesa, no nível estratégico. Embaixo dele fica o Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, tá? E esse Comando de Defesa Cibernética é o que cuida tanto da guerra cibernética quanto é o nível operacional. Como é que tem também o Centro de Defesa Cibernética, tudo isso aqui fica sediado em Brasília. Trabalha com as áreas de inteligência. Nós temos também a ciência e tecnologia, a parte operacional, operações fica aqui, recursos humanos e a parte de doutrina. Tudo com o ramo do Exército, da Força Aérea e da Marinha. Pode ver, Exército, Força Aérea e Marinha, para todas essas áreas. Quando falo em operações, eu tenho o ramo do Exército, da Força Aérea e Marinha, operações cibernéticas. Eu tenho, por exemplo, quando fala, por exemplo, de ciência e tecnologia, eu tenho o ramo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O que lembra isso? Lembra, vamos voltar no tempo, lembra a Marinha com o seu ramo aéreo e o Exército com o seu ramo aéreo. O que aconteceu depois? Foi criada a Força Aérea. Tá? Então, eu não estou inventando nada. Olhando no retrovisor da história, a gente lembra que estamos numa fase que daqui a pouco o que vai acontecer, não sou eu que estou dizendo, tá? A história está provando isso. Os ramos cibernéticos vão virar uma força cibernética, é claro isso. Como aconteceu com o ramo geoespacial, que virou uma força geoespacial, como aconteceu com o ramo aéreo, como aconteceu com o ramo marítimo ou naval. Lembrando que essa estrutura toda é responsável por ações de proteção, exploração e ataques cibernéticos, né, em prol da defesa nacional, 24/7, e demanda o quê? Demanda tropas especializadas. Eu não posso ter amadores, eu não posso improvisar um exército de cybercombatentes para atuar nessa estrutura de sistema militar de defesa cibernética. Ela serve para apoiar dar apoio de cibersegurança também em atividades de interagências. Serve também para a proteção das infraestruturas críticas. Lembrando que, por definição, existe a Política Nacional de Infraestrutura Crítica, que define que são essas daqui, ó, de energia, de transporte, de água, de telecomunicações, de finanças, de biossegurança e bioproteção. Essas são as principais infraestruturas críticas nacionais que têm que ser protegidas, e essa proteção permeia também o aspecto cibernético. Pois bem, dando sequência, já vimos então que devemos fugir do status quo de usar táticas inapropriadas a cada novo domínio. Há uma tendência, por quê? Porque quando surge um novo domínio, representa poder. Né? O poder aéreo, quando surgiu, era o poder, todo mundo queria ficar. E poder significa o quê? Orçamento, mais orçamento. Ninguém quer abrir mão dos seus orçamentos. Ninguém vai querer abrir mão de passar, não, eu vou abrir mão voluntariamente do meu domínio cibernético, porque isso não tem a ver com o domínio que eu sou especializado. Eu da Marinha, ou eu do Exército, ou eu da Aeronáutica. Né? Ninguém vai abrir mão naturalmente disso. É claro que isso vai acontecer. Mas é uma necessidade. O exemplo da criação das Forças Aéreas para melhorar a tática de combate no ar na Segunda Guerra Mundial, como melhorou, né? Compara as táticas de combate no ar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na primeira, dependia dos barões do ar, né? Era coisa muito assim pessoal, era ad hoc a tática. Não existia tática. Na Segunda Guerra teve tática. Então, notas que as táticas de combate cibernético podem ser mais bem exploradas. Não quer dizer que elas não estejam sendo exploradas. Estão sendo exploradas, mas estão sendo mais bem exploradas por pessoas especializadas, por tropas especializadas? Eu diria que não. As tropas que temos hoje no Brasil, por exemplo, forjadas com todo o mérito, claro, na Escola Naval, na AFA ou na AMAN, cada um tem uma mentalidade, cada um domina um tipo de território, ou cada um tem um domínio especializado no domínio naval ou marítimo, ou especializado no domínio terrestre ou no aéreo. Não temos pessoas que nascem, são forjadas desde o nascedor, como aspirante, ou como guarda-marinha, ou como cadete, no domínio cibernético. É isso que eu sinto que está faltando. É isso que eu queria convidar o pessoal a refletir. Não se deve correr o risco, então, de usar táticas inapropriadas de outros domínios no cyberespaço, que é o que fatalmente vai acontecer, porque as pessoas têm aquela tendência de usar
a sua tática de domínio nativo. É natural, aconteceu isso na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Segunda. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Com tempo de resposta incompatível ao cybercombate. Eu vou dar um exemplo. Uma batalha naval pode levar até uma semana. Gente, uma batalha cibernética raramente passa de 4 horas. Tá? Então, não dá. É outra tática, é outra cabeça, é outra mentalidade, é outro shape que a gente tem que formar na garotada, nos jovens, né? Tendo como base a guerra cibernética russo-ucraniana, vale destacar que os países, não o Brasil só, não, o mundo precisa também, considerar a criação de uma nova força singular. Porque gente, a Guerra Fria Cibernética é uma realidade. Eu tenho que ter gente especializada. Quem não tiver gente especializada, quem tratar isso de forma amadorística, vai perder essa guerra. Tá? Então precisa considerar a criação de novas forças singulares especializadas em táticas para cyberespaço. Tem que usar pessoal dedicado, rede dedicada, ambiente, instalações, equipamentos transferidos dos atuais ramos cibernéticos das Forças Armadas para virar uma coisa sólida. Viu que eu mostrei como é que está estruturada toda a nossa defesa cibernética? Fica um pedaço de especialistas em outros domínios, um domínio novo que ninguém conhece. Não é o certo. Tem que evoluir. Temos que dar o próximo passo. Tem que ser para amanhã? Não sei. Quem vai apontar isso, não sei. Meu papel aqui como cientista é apontar a direção e as decisões têm que ser tomadas conforme o caso. Né? Como antes havia, como eu citei, ramos aéreos e geoespaciais militares inicialmente separados, cada um na sua força antiga, que depois se juntaram, tais ramos cibernéticos devem se consolidar em algum momento, tá, em uma nova força armada cibernética. E quem der o primeiro passo nesse sentido, assim como quem deu o primeiro passo na criação da sua força aérea lá atrás, sairá em vantagem estratégica. Ou seja, está na hora de a gente criar a nossa força armada cibernética. Essa é a defesa desse artigo. Com órgãos especializados, pegando os aspirantes, ou os nossos guarda-marinho ou cadetes, ou os nossos praças, não importa, para formação, especialização, logística, abastecimento, inteligência, pesquisa, operações de gestão de pessoas, desenvolvendo táticas, doutrinas, estratégia adequada ao cyberespaço. Conclusões, para a gente fechar. A organização, os tempos, os meios, os princípios e as táticas de combate explorados no quinto domínio da guerra são distintos dos domínios anteriores. Isso é fato. Segundo ponto, observa-se na guerra russo-ucraniana que uma batalha cibernética dura poucas horas, enquanto batalhas terrestres, marítimas e aéreas daquela guerra duram dias ou semanas, ou meses. Então, outro fato. Tá? A batalha cibernética é instantânea, é muito rápida. Então é outra cabeça, é outra cultura, é outro tudo. Exércitos, ainda mais um exército de cybercombatentes, não se improvisam. Não há espaço para amadores no cyberespaço. Na verdade, não há espaço para amadores em nenhuma força armada. Então, se temos um novo domínio que é cyberespaço, eu não posso tratar de forma amadora. Gente, em hipótese alguma aqui, a minha intenção é denegrir o papel, por exemplo, brilhante do Exército ao criar o Centro de Defesa Cibernética, ao criar o Comando de Defesa Cibernética. Foi um excelente V0. Mas eu diria que já chegou na hora da gente passar essa criação adiante. Passar para uma força especializada que tenha a devida competência, cultura, doutrina, meios de tocar essa força adiante e fazer a melhor defesa do nosso espaço cibernético brasileiro. Porque não podemos confiar batalhas no cyberespaço, seja soldados, seja marinheiros, olha que eu sou marinheiro, seja marinheiros, seja aviadores, ou mesmo astronautas ou cosmonautas, mas a cybercombatentes profissionais de uma força armada cibernética singular. Muito obrigado. Me coloco à disposição. Aqui são algumas referências que a gente usou aqui na nossa pesquisa. Depois esse material vai ficar disponível para todos vocês, tá? E só tenho a agradecer aqui mais uma vez o meu contato. Até a próxima. Devolvo a palavra para o nosso mestre cerimônias. Obrigado. Muito obrigado. Excelente palestra.
Eu gostaria de agora chamar o engenheiro Flávio Moura, que nos falará sobre segurança da informação. A palavra, Flávio Moura. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e agradeço especialmente ao Joel. É bom estar na companhia do PagLuz também, amigo de longa data. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre um tema que, se no passado já foi relegado a especialistas e técnicos, hoje a gente adquire cada vez mais a consciência de que é super importante, tanto no nível pessoal quanto no nível organizacional, como agora mostrou o PagLuz, no nível nacional. E quanto mais cedo, né, nós tomarmos consciência, mudarmos nosso comportamento com relação à segurança, melhor para a gente como pessoas físicas, como os representantes das nossas organizações e como ente nacional. Por que não falar de tecnologia, né? Se eu faço parte do CTM, se eu sou engenheiro, se eu gosto de tecnologia, se eu acredito no poder de transformação da tecnologia, se eu acredito no poder de transformação que a infraestrutura tem num país, né? Por que não falar sobre isso? Porque, assim, ok, o cara não gosta de tecnologia, não, eu gosto, eu sou engenheiro, eu gosto muito disso. Mas, num dado momento da minha carreira, eu me vi vivendo um dia da marmota. Isso é uma referência a um filme antigo, acho que talvez os mais velhos se lembrem, O Feitiço do Tempo, em que o personagem principal, ele acordava todos os dias no mesmo dia. E no início ele ficou desesperado, porque ninguém percebia, somente ele se dava conta que era o mesmo dia. E depois de algum tempo ele se resignou àquela situação que ele não podia mudar. E isso eu me vi quando eu começava a resolver novamente os mesmos problemas que eu já tinha resolvido. E começou a bater um desespero. Parecia não, na verdade a gente não conseguia evoluir. Porque alguns meses depois, todo aquele aprendizado, tudo aquilo que foi definido, tudo aquilo que acordado, tinha que ser discutido de novo, tinha que ser acordado de novo, tinha que ser provado de novo para resolver o mesmo tipo de problema. Então, para quem gosta de tecnologia, era desespero, porque na verdade eu estava resolvendo sempre o mesmo problema, não tinha inovação. Eu gosto, né, de pensar a questão da segurança da informação, e na verdade isso pode ser aplicado a outros ramos de tecnologia, outras tecnologias, como pessoas, processos, tecnologia e o ambiente. No ambiente a gente entenda aí muito a questão da cultura, tanto interna quanto externa. Agora, se a gente olhar bem, né, quando a gente fala em tecnologia, é uma tecnologia adequada a resolver um determinado problema. Mas isso não é suficiente, ela também tem que ser adequada às pessoas que vão usá-la. Da mesma forma, os processos. O processo tem que ser adequado a um determinado problema. Mas se as pessoas não conseguirem usá-los, segui-los, entendê-los, também não vai funcionar. Então a gente vê na base dessas três coisas a mesma base, que são as pessoas. E, bem, num maior grau, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: tudo que eu falo aqui é uma generalização que se aplica em maior ou menor grau em função do nível de maturidade de cada organização. Tá? Então, isso não é uma verdade absoluta, tem que ser relativizado. Mas investir em pessoas se traduz, de uma forma geral, em investir em treinamento e conscientização. É isso que normalmente se traduz em investir em pessoas. Com qual objetivo? Que as pessoas usem as ferramentas e usem conforme os procedimentos estabelecidos. Porém, isso na prática, em muitos lugares, na verdade, isso vira um adestramento. Não uma verdadeira conscientização, não um verdadeiro entendimento. Por quê? Porque é uma visão incompleta. A gente olha as pessoas do ponto de vista da tecnologia e dos processos, e não ao contrário, e não as soluções do ponto de vista de necessidade das pessoas e de necessidade dos negócios e da capacidade delas usarem. Bem, até aqui foi só para justificar o porquê do tema, né? E eu vou usar um caso para tentar exemplificá-lo. E é um caso bem antigo, porque eu espero não ofender ninguém com ele, né? Apesar de terem dois colegas aqui que viveram essa situação comigo, né? Então não me desmintam, por favor. Mas... E é um caso em que eu
vivi pessoalmente, então eu posso falar com propriedade. E apesar desse tipo de ataque não ser mais comum hoje, tudo que tem aqui pode ser aplicado. E a grande diferença desse tipo de ataque é que antigamente ele era feito apenas de um tipo assim, pichação. O cara queria aparecer, queria mostrar que era capaz. E hoje os objetivos são estratégicos, financeiros, etc. O que é esses ataques de Worms? O Worm é um tipo de vírus que ele se multiplica automaticamente entre as máquinas. Um usuário despreparado ou não consciente, ele acabava sendo vítima desse vírus, e esse vírus ia se espalhando automaticamente por todo o ambiente, levando à paralisação por entupir os links de comunicação. Então isso era muito comum no início da internet. E o pessoal de informática trabalhava de forma reativa, tentando limpar os vírus. Mas como não resolvia o problema, toda hora eles eram infectados. Era um ciclo contínuo. A empresa em si, no caso que eu vou citar, ela tinha uma rede integrada conectando dezenas de milhares de computadores no país inteiro, em unidades tanto administrativas quanto industriais. Os ataques conseguiam tão rapidamente contaminar tal quantidade de máquina que algumas unidades ficavam completamente paralisadas, de forma que, para resolver o problema, você tinha que enviar técnicos fisicamente ao local. Isso era caro e demorado. E essa situação já vinha acontecendo há alguns meses. Estava ficando desesperador. A alta administração da empresa quase que se conformava. Já começava a trabalhar diretamente na resolução dos problemas. E não havia nenhuma solução à mesa, a não ser a contratação de uma nova solução de proteção dos microcomputadores, endpoints. Nesse contexto, mas não por conta disso, houve uma restauração da área de TI, foi criada uma área específica de segurança, eu fui convidado para ela, e, cheguei na empresa, meu primeiro dia de trabalho nessa posição foi um sábado, coordenando um incidente de segurança. E talvez tenha sido a única vez que eu briguei seriamente com um colega de trabalho, tive que ser apartado lá pelo meu gerente, porque tinha percebido que as pessoas se conformaram àquela situação. Todo mundo tinha normalizado aquilo. Achava normal trabalhar no final de semana. Achava normal passar a noite limpando máquinas com vírus. E qual era o diagnóstico? Assim, eu tenho que resolver esse negócio aqui. Fui chamado para coordenar esse negócio, eu tenho que resolver. Qual era a situação? A solução de antivírus cobria mais ou menos 50% das máquinas. A administração da solução de antivírus não era centralizada. Não havia nenhuma obrigatoriedade dos usuários usarem as soluções de antivírus. Não havia procedimentos formalizados de resposta a incidentes. Não havia equipe de resposta a incidentes. Havia uma fraca coordenação entre a equipe de antivírus que era terceirizada com a equipe de segurança. E tudo isso faltando uma semana para o carnaval. Não que eu fosse viajar, não que eu fosse sair, mas a perspectiva de passar 4 dias sobre um ataque com dificuldade de acionar as pessoas que teriam dificuldade de serem acionadas e serem encontradas e serem enviadas, era o desespero. Poderíamos ter seríssimos problemas para a empresa. O que fazer em tão pouco tempo? Bem, o que se via? O que se percebia era o seguinte: nós tínhamos uma solução de antivírus que não estava sendo eficaz. Então nós temos que trocar a solução de antivírus. Mas, mais importante do que isso, era aumentar a sua cobertura. Só que você não consegue aumentar a cobertura de algumas dezenas de milhares de máquinas em tão pouco tempo, sem normas, sem procedimentos, sem delegação. O que a gente aprende aqui? Assim, primeiro grande aprendizado: o foco na tecnologia pode desviar a gente da solução do problema. Ora, o problema era o seguinte: a gente não tinha uma solução de antivírus funcional. Então vamos comprar uma nova ferramenta mais inteligente. Mas se eu continuar com essa cobertura baixa, eu vou continuar com o mesmo problema. Porque o problema não era a ferramenta em si, por inferior que fosse, era a sua baixa cobertura. Então aí tinha uma questão do seguinte: puxa, não era a questão da tecnologia.
Era gestão, era a cultura da empresa, era a conscientização, era normas, era procedimentos. Outra coisa mega importante, também super importante, é o seguinte: a gente não tem como prever tudo que pode dar errado. Isso é impossível. Isso é uma falácia. Eu não sabia o que poderia acontecer no carnaval. Poderia não acontecer nada, mas eu tinha que estar preparado para ele. E a gente não tinha nenhum procedimento estabelecido para lidar com essas situações. Elas eram todas resolvidas de forma ad hoc. Aconteceu o problema, as pessoas começavam a se ligar, e isso dá um tempo de resposta, como gostou o Pagliusi, completamente inadequado, porque até as pessoas se reunirem, o ambiente já estava completamente contaminado. Não dava tempo. Não do jeito que a gente estava estruturado. E aí tem uma visão importante, que é o seguinte: às vezes a gente, como pessoal de tecnologia, acredita que o nosso papel é colocar em funcionamento as melhores soluções possíveis na proteção da nossa empresa. No entanto, eu vejo o meu trabalho nessa área de segurança como sendo garantir a continuidade dos negócios da empresa. Não necessariamente por tecnologia, tem que dar um jeito. Bem, aí, qual foram as soluções adotadas? Primeiro, nós tínhamos uma questão emergencial. Eu tenho que dar um jeito de que no carnaval não aconteça um grande desastre, porque era um período muito grande de tempo. Então, a primeira coisa que eu investi foi em formalizar uma equipe de resposta a incidentes e aprovar procedimentos de monitoração envolvendo as equipes de telecomunicações, envolvendo as equipes de antivírus e garantindo que houvesse gente disponível em todo o país para um acionamento imediato. E tudo isso estava dentro do poder de delegação do meu gerente. Então, tudo isso estava dentro do meu âmbito de atuação, já que eu contava com o apoio do meu gerente. Ok, isso me resolvia a questão do carnaval. Se acontecesse alguma coisa, eu teria uma atuação rápida e não deixaria um desastre acontecer. E, de fato, aconteceram algumas coisas, só que foram tão rapidamente tratadas que a companhia não percebeu o novo impacto. E no médio prazo, eu tenho que atacar a raiz do problema, eu tenho que atacar a causa raiz, que é a questão da baixa eficácia da solução por falta de cobertura. Então, eu tenho que garantir procedimentos, eu tenho que garantir uma delegação, eu tenho que garantir uma administração centralizada, eu tenho que investir na cultura das pessoas, eu tenho que garantir soluções de contorno para situações que a solução de antivírus não pudesse ser implantada do jeito nativo. Bem, concluindo, pessoal, para deixar mais espaço para as perguntas. Agir apenas reagindo a incidentes, que era o caso que a gente estava vivendo, é como tentar tirar água de um balde, água de um barco, quando ele está furado. Você tem que fazer isso para dar tempo de você consertar o furo. Mas se você não consertar o furo, você vai acabar afundando. Você tem que resolver o problema. Agora, para resolver o problema, você tem que identificar o problema. Você tem que estudar, tem que ver como é que é e escolher a minha solução. Olha, não tem como eu resolver esse furo aqui, a não ser qual é o navio com uma doga. Então, você tem que dar um jeito, pelo menos, estancar aquilo ali. Você tem que ter uma comporta. Outro olhar assim, que foi muito interessante, assim, particularmente do aspecto humano, é essa questão de como as pessoas normalizam situações completamente irracionais como essa. Puxa, é normal eu passar aqui finais de semanas e as noites cuidando de antivírus. E aqui tem uma situação curiosa, porque desde esse primeiro incidente, nós passamos... esse problema sumiu, a gente nunca mais teve o problema com isso daí. E essa pessoa com quem eu briguei, alguns meses depois, foi na minha sala. Ela estava com problemas emocionais, porque ela não sabia mais o que fazer nos seus finais de semana. Porque ninguém ligava para ela, porque ninguém tinha atividade, porque ela passava lá esperando aquela ansiedade de ter que resolver alguma coisa e não tinha mais. O que eu faço agora com esse tempo? Foi a pergunta que ela me fez. Poxa, vai viajar, vai tirar férias, você está há anos sem tirar férias. E normalizou, virou parte da vida dela, virou uma muleta dela e da equipe. Bem, e outra coisa muito importante foi o seguinte: a empresa não tinha uma área de segurança dedicada. Ela era uma função de uma outra área. Então não havia ninguém com foco específico para isso daí. Então a primeira coisa assim, de relevância, poxa, vamos criar uma área com foco específico nisso daqui.
E trazer uma pessoa de fora, às vezes, nesse caso foi verdade, ajuda você a trazer um novo olhar para o ambiente. Você não está olhando com os olhos das pessoas que estão lá e acham que o normal é aquilo ali e que, por natureza, vão investir o quê? Em mais dinheiro, em mais força, em mais investimento naquilo que elas conhecem. E muitas vezes você colocar mais recursos num ambiente que está não funcional pode somente levar a mais desperdício, em vez de você tentar, olha, analisar a solução com mais abrangência e mais profundidade. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à plateia, ao público externo, as perguntas bastante instigantes e interessantes, o tema extremamente desafiador, e agradecer aos nossos brilhantes palestrantes. Que muito nos honraram com seus conhecimentos e presença aqui nesse evento. Eu gostaria de convidar nosso diretor, o almirante Elke Fury, para o encerramento do nosso encontro. Em nome do presidente do clube, almirante Palmer, repito os agradecimentos já feitos pelo comandante Joel, aos presentes, aos que estão assistindo à distância, aos que contribuíram com perguntas. Agradeço a presença do almirante Vilhena também, que enriqueceu aqui com a sua presença. Reforço os parabéns aos palestrantes pelo conteúdo transmitido, a maneira objetiva e clara com que apresentaram esses temas. Ao comandante Joel, como coordenador do Grupo de Ciência, Tecnologia, Matemática, Inovação, Engenharia. Não é bem essa ordem, não, mas acho que todos os segmentos foram abordados pela organização desse evento, com um tema tão atual e de interesse para todos nós. Parabéns ao CETEM, parabéns aos presentes, em nome do presidente do clube, muito obrigado a todos. E, para registrar a participação dos palestrantes, entrego o documento